Os suínos não transmitem ou não estão transmitindo a gripe aos humanos. Ela recebeu esse nome porque o vírus fez a mutação dele em suínos. 80% do vírus é proveniente de suínos, mas 20% é proveniente de aves e humanos, do vírus humanos da influenza. Então, foi dado esse nome de gripe suína. É como a gente apelidar um cidadão de Chico. Para voltar a chamá-lo de Francisco, é difícil. Tá? A OMS está pedindo para que a gente use o nome de gripe A, H1N1. Mas o nome que pegou é gripe suína. As notícias que a gente tem é que não há porcos doentes e não há porcos transmitindo a doença a seres humanos. O que aconteceu? Um porco foi contaminado pelo vírus, houve uma mutação do vírus no porco e esse porco contaminou uma pessoa. O vírus dessa pessoa é que está sendo transmitido a outras pessoas. O quadro clínico da gripe suína, ela é muito parecido com a da gripe que nós estamos acostumados a ter aqui no Brasil e em todo o mundo. Tá? As pessoas ficam doentes e algumas pessoas, principalmente as idosas, as crianças muito pequenas, os imunodeprimidos por qualquer tratamento, né? Esses têm quadros mais graves da doença e, em geral, apresentam uma complicação, que é a pneumonia bacteriana, que, se não adequadamente tratada, em alguns casos leva ao óbito. Parece, as primeiras informações, nós ainda não temos nenhuma comprovação, mas as primeiras informações são de que a gripe que está dando no México, ela tem mais ou menos a mesma característica da gripe comum que dá no México, que dá nos Estados Unidos e que dá aqui no Brasil. O vírus está se disseminando com rapidez. Nós temos que lembrar que hoje a passagem de pessoas por diversos países é uma regra. Hoje nós temos permanentemente centenas de voos chegando de todos os países do mundo e partindo para todos os países do mundo. A gripe já atingiu 21 países em todo o mundo, já atingiu 4 continentes. O único continente que ainda não foi atingido, ou não tinha sido atingido até hoje de manhã, era a África. Os demais continentes todos estão registrando casos. Por quê? Porque o ser humano hoje se transporta com muito mais velocidade. Então, há a real possibilidade de nós termos uma pandemia? Sem dúvida nenhuma. Mas agora, por outro lado, nós temos vantagens, né? Hoje em dia, os meios de comunicação, a informação da população é muito maior. No México, houve um pedido para que a população deixasse de frequentar teatros, cinemas, shopping center, as escolas foram fechadas e a população atendeu a esse pedido. E mais de 90% da população não saiu às ruas. Isso contribui sobremaneira para a gente diminuir a transmissão da doença no México. Hoje as autoridades mexicanas já estão falando que o pior já passou. Eu acho precoce. O senhor garante que a população pode dormir tranquila? Sim, as autoridades de saúde do país, elas estão em alerta, o sistema está em alerta e, se por acaso a gripe suína entrar no país, nós vamos combatê-la, como já combatemos outras doenças, tá certo? Eu acho que o Ministério da Saúde faz bem em dizer para as pessoas, olha, preocupação, prudência, sim. Pânico? Não há motivo para pânico. É uma gripe como as outras gripes que nós temos. Todas as informações até agora comprovam isso, exceto o México. Nos outros países, nos outros 20 países que estão com a doença, nós não temos uma mortalidade. Não é como a gripe aviária, como a SARS, que nós tínhamos 60% de mortalidade. Não é isso. Nós temos uma mortalidade que tem uma epidemia de gripe. E todos os anos a gente tem gripe. Né? As pessoas ficam resfriadas, algumas pensam que estão com gripe, outras estão só com resfriado, mas eu acho que não há motivo para pânico, não há motivo para grandes transformações na vida das pessoas. Nós temos o segundo maior número de transplantes de órgãos do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos em número de transplantes. É um sistema que está concentrado no litoral do país, são os estados que têm litorâneos, que tem transplante. Quando você vai para o interior do país, quando você vai para Rondônia, quando você vai para o Acre, o número de transplantes que esses estados fazem é menor. Eu acho que é um programa bom. Aqui na cidade de São Paulo, a gente já conseguiu, por exemplo, zerar a fila de transplante de córnea.
Nós aqui no estado de São Paulo, um paciente precisa de uma córnea, ele programa a cirurgia dele, no máximo em 15 dias ele faz a cirurgia porque tem córnea sobrando. Os outros órgãos, há um paradoxo. Por quê? Para que a gente tenha um órgão em condições de ser transplantado, nós temos que ter um óbito de uma pessoa, em geral jovem e com boa saúde. Então, na hora que a gente tem um grande número de órgãos para doar, significa que nós estamos falhando no nosso sistema de saúde, no prevenir que essas pessoas se acidentem, que essas pessoas fiquem doentes e morram para poder serem doadoras. Tá? Agora, o sistema é bom e eu acho que o sistema de transplante ele precisa ser aperfeiçoado no país. São Paulo, eu acho que tem, no momento, o melhor sistema de transplante de todo o Brasil. O fumo passivo é uma verdade absoluta. Cientificamente, as pessoas que aspiram a fumaça do cigarro têm mais prejuízo à sua saúde daquele que inala o fumo. Tá? A fumaça que sai do cigarro, ela tem alguns cancerígenos numa quantidade 50 vezes maior do que a fumaça inalada pelo fumante. É por tudo isso que vários países do mundo, principalmente do primeiro mundo, estabeleceram leis como essa que São Paulo agora conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa e vai implantar em todo o estado de São Paulo. Aqui em São Paulo vai ser proibido fumar em qualquer espaço fechado. Mesmo que tiver escrito lá charutaria, não pode? Não, charutaria pode, mas charutaria não pode servir nem bebida alcoólica, nem comida, porque aí passa a ser. Eu não posso pegar um bar e colocar, tirar o nome do bar e botar charutaria lá, não vai dar. Então não pode, tá certo? Charutaria é para o cara consumir charuto, cigarro, cachimbo, só isso. Mesmo sendo um local fechado? Mesmo sendo um local fechado. O que nós estamos tratando de fazer aqui em São Paulo é aquilo que já foi feito em outros países do mundo, já foi feito em Paris, já foi feito em Nova York, já foi feito em Buenos Aires, os nossos vizinhos argentinos já fizeram, é proibir o fumo em locais fechados para proteger a saúde dos não fumantes. Mesmo que seja uma casa noturna onde o fumo está associado ao prazer e a... Mesmo nesse local. Mesmo nesse local, as pessoas terão que sair do estabelecimento para consumir o seu cigarro, os fumantes, que, repito, são 20% da população paulista, são fumantes. Eles terão que sair do ambiente fechado para consumir o seu cigarro. A primeira causa evitável de morte no mundo é o fumo. A segunda é o álcool. E a terceira é o fumo passivo. Então, nós da saúde pública, e é essa a preocupação do governador Serra, é proteger a saúde das pessoas, temos que militar por leis rigorosas, para que as pessoas não consumam bebida alcoólica e dirijam. Consumir bebida alcoólica não tem problema nenhum. Fazer propaganda na televisão aberta. Fazer propaganda na televisão aberta, estimular as crianças a fazer o uso de álcool. Tudo isso tem que ser objeto com 10, 12 anos, regulação. Os meninos já se perguntam como que é uma cerveja? Tudo isso tem que ser regulamentado, tudo isso tem que ser regrado para que a gente possa ter uma sociedade mais saudável. Um apagão na saúde eu defino como, Heródoto, como a gente não ter dinheiro para financiar o sistema de saúde. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Se as ações judiciais determinarem que o país é obrigado a fazer isso, aquilo, outro, não vai haver dinheiro para custear todos os serviços e, consequentemente, como o juiz determina, os secretários têm que obedecer, outras coisas que o governo do estado estava fazendo, ele vai deixar de fazer. E aí se dará o apagão. Eu acredito que hoje nós estamos mais distante disso do que tivemos no passado. Por quê? Porque o ministro da Saúde, Dr. Temporão, ele ampliou os valores das tabelas, ele melhorou a remuneração dos hospitais e ele conseguiu, de certa forma, atenuar a crise. Não foi superado. O que o SUS paga ainda é muito aquém do que custa para os hospitais, para os estados e para os municípios manter o sistema de saúde. Porém, a situação melhorou um pouco em relação a